O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus, a palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querido Padre Alberto, nosso pároco, a gente está igual a pinto no lixo com essa semana na nossa paróquia, né, Padre? Felicidade ver pastoral familiar organizando, as famílias correspondendo. Querido irmão Jurani, bom tê-lo conosco e bom estar do seu lado. Queridos irmãos, se Pedro não fosse o primeiro Papa da Igreja, certamente a primeira afirmação que eu iria fazer com ele, já que ele vai estar na porta do céu, segundo a visão popular, eu ia dizer: cara, olha a encrenca que tu colocou a gente. Para que tu foi perguntar isso para Jesus? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Se tu não tivesse feito a pergunta, Jesus não tinha feito tamanha exigência, talvez. Olhando a liturgia da palavra de hoje, a gente vê o Pai no Antigo Testamento dizendo a Josué que daria a ele toda a provisão necessária
para que ele desempenhasse aquilo que Moisés vinha fazendo até então. É bem verdade que um jovem, quando chega depois de um ancião fazer o que Moisés fez, é algo desafiante. Qual foi a resposta de Deus para Josué? Diante da inexperiência, diante da inocência, diante de não saber o que fazer: eu estou do teu lado, pode ir, que os prodígios que Moisés fez por minhas mãos, você irá repeti-los. E no Evangelho a gente se depara com uma das maiores exigências do cristianismo. Eu quero crer que se a nossa igreja católica fosse feita de escada, o último degrau, na minha pobre opinião, seria o martírio, e abaixo dele a capacidade de perdoar quem nos ofende. Porque, veja, Pedro chegou com toda boa vontade, cheio de si. Olha, Pedro já devia estar perdoando um bocado de gente ali, aí para se enaltecer. Quantas vezes? 7, tá bom. Olha, eu perdoo uma vez por dia, Senhor. Tá bom. Jesus disse: não, meu filho. Quando você compra um produto no supermercado, vai lá comprar um iogurte, um leite, qual é a primeira coisa que você olha lá na caixa? Pode falar mais alto. A validade. Pedro queria colocar uma validade, um período específico. Até aqui dá, Senhor. A partir daqui acabou a validade. Nós diríamos: acabou a paciência. Sabe o que o Senhor disse a ele? Perdoar é ilimitado, meu filho. Perdoar não é algo inerente à vontade humana, é um atributo primordialmente divino. Agora, o grande desafio nosso, e nessa semana, eu acho que não tem lugar melhor para celebrar o perdão do que dentro de casa. Verdade ou não é? Perdoar o amigo do boteco porque ele tomou 12 sozinho e não chamou a gente? Isso aí, daqui a uma semana ele te chama. Agora, perdoar aqueles os quais Deus te chamou a morrer para a tua vontade, para dar a vida a eles, esse é o nosso grande desafio nessa semana. Muito mais do que a gente fazer uma teologia hoje sobre o perdão, queria trazer para vocês algumas coisas práticas, algumas coisas que são nossas e que certamente gritam dentro de nós quando nós ouvimos um relato dessa história. Primeira coisa que podemos aprender com essa parábola contada pelo Senhor, de um homem que perdoou muito, diz o texto, e Jurani bem proclamou, uma enorme fortuna foi perdoada, e o outro, apenas um bocado, não foi capaz de perdoar. Só é capaz de liberar perdão aquele que verdadeiramente sente-se perdoado por Deus quando precisa. E nós precisamos todos os dias. Quando nós nos debruçamos muito sobre o fato, e até mesmo sobre as pessoas, pode ter certeza, nós jamais seremos capazes de perdoar. Podemos até desculpar, porque a desculpa é aquela coisa do bom nordestino. Tá desculpado, mas não pisa no meu calo de novo, não. Isso qualquer um é capaz de fazer. O perdão não. O perdão, nós precisamos tirar o olhar daquele que ofende para botar o olhar naquele que nos salvou. Porque se não for pela força de Deus, nós não perdoamos. Nós fomos criados, veja, a nossa criação desde a infância é bateu, levou. Quantas vezes, quando criança, a gente não vê um pai ou uma mãe dizendo: volta lá, não volta, não vem para casa chorando não, hein? Te vira na rua. Ou seja, do jeito que te bateram, bata um pouquinho maior. Nós somos doutrinados, me perdoe, para sermos vingativos, ou pagarmos na mesma moeda. Isso é maravilhoso, poético, belo, quando ainda está no papel. Agora, quando alguém chega aqui e o diácono bota o microfone, ou o padre: eu te prometo ser fiel. E o abençoado e a abençoada repete, na saúde e na doença, amando-te e respeitando, até o último dia de nossas vidas. Nessas horas, quando essa promessa é ferida,
Quando um filho que você gerou durante 9 meses e morreu para a tua vontade, para que esse filho tivesse vida plena, vida em abundância, sacrificou-se por estudos, sacrificou-se por hospital, você nunca quis a conta, mas queria pelo menos, nunca como cobrança, mas como um gesto de retribuição. Pensa, mãe. Pensa, pai. E o abençoado vira as portas, fecha a porta, sai com a mala e nunca mais retorna. Esse evangelho é para essas horas, gente. Esse evangelho é para nós essas horas em que nós, igreja, aqui na vida pastoral, na vida da igreja, não compreendemos a atitude de alguém, de um irmão de nossa paróquia, que trabalha conosco, talvez na mesma pastoral, no mesmo encontro. E nós vamos remoendo, guardando. A medicina hoje chama de doença psicossomática, aquelas que nós vamos somatizando dentro de nós e repercute. Um médico amigo meu está me ajudando a escrever alguns traços, aí está tentando escrever alguma coisa, e ele me elencou pelo menos umas 10 doenças que são oriundas da guarda do rancor e do ódio. Doenças dermatológicas, descontrole de pressão, doenças ósseas, e chega ao extremo, gente, até mesmo de algumas doenças cardíacas graves, por conta da retenção do ódio e da não liberação do perdão. Só é capaz de perdoar aquele que se sente perdoado por Deus. Certa vez, uma criança chegou da escola. Você sabe que toda escola tem em toda turma tem um que é da pá virada, torcedor daquele time, né, pá levado. Ele tomou o Danone do outro lá, e esse outro chegou em casa: pai, eu tô com ódio do meu amigo, se eu pudesse eu matava ele, meu pai. O pai olhou para aquele filho, rancoroso, já pequeno: mas por que, filho? O meu lanche ele comeu. Se eu pudesse, eu desejava a morte. O pai, para ensiná-lo o que é o perdão, chegou: vem cá, meu filho, no quintal, pegou uma toalha branca, pegou um saco de carvão, pequenininho, as pedras de carvão, botou o saco de carvão: meu filho, olha aqui, ó, você tá vendo aquela toalha? Aquela toalha ali é esse seu amigo. Você vai pegar esse saco de carvão, você vai arremessar nele, olha, faz de conta que você está jogando nele. O garotinho pegava, trincava os dentes, cerrava o punho, fazia um esforço e jogava no lençol branco. Pegava outro e ia jogando, ia jogando. Quando acabou o carvão, o pai chamou o filho: vem cá, meu filho, vamos chegar perto agora da toalha. E eles chegaram: olha para a toalha. Ele olhou: veja como está a toalha, conta quantos pontinhos pretos tem na toalha. 1, 2, 3, 4. Agora olha como é que está teu corpo. E ele olhou: todo preto. Meu filho, a vingança é uma arma que, quando nós pensamos que estamos utilizando contra os outros, ela se volta totalmente contra nós. Não seja assim. Você não precisa cultivar em você essa marca tão sofrida. Tive o privilégio de estar numa audiência, Tribunal do Júri, crime doloso contra a vida. Primeiro trimestre de 2007, o Rio de Janeiro proporcionou ao Brasil e ao mundo uma das maiores tragédias que a gente já viu. Um assalto, uma mãe conseguiu tirar do seu Corsa a filha do banco da frente, mas não conseguiu tirar o filho do banco de trás. Os ladrões levaram, o corpinho do João Hélio ficou a metade para fora. Você conhece a história. 7 quilômetros andados, o corpo se despedaçou. Um motociclista que foi testemunha desse processo, ele disse que foi com a moto gritando, pensando que era alguém que não estava vendo. Ele queria ajudar, mas quando ele viu o derradeiro esbarrão do corpo daquela inocente criança bater num dormente e se espatifar, o motociclista disse: eu não tive mais estômago para continuar a ajudar, e fui-me embora. No dia que os acusados foram presos e foram julgados, foram levados ao júri, a mãe dessa criança estava lá. Imagine a dor, imagine o sofrimento sendo revivido. Você sabe que no tribunal do júri, o juiz está lá sentado. Se alguém se manifestar, ele manda calar a boca; se não calar, manda chamar o segurança. Aquela mãe, quando ele, que era o maior, o único, o acusado entrou e sentou-se no banco dos réus,
ela levantou lá de trás, sem que o juiz fizesse nenhuma reprimenda. Ela só disse uma frase: você levou o que eu tenho de mais precioso, mas eu te perdoo. Eu te perdoo. Aqui na Vila da Penha tem uma mãe cujo filho foi assaltado aqui no Largo do Bicão há 10 anos atrás. Essa mãe fez com que eu e um padre próximo nosso fôssemos visitar com ela o rapaz que matou o filho dela. Depois de conversar com a família, não foi nada repentino, foi muito bem trabalhado dentro da família dela e com ela. E ela leva para esse rapaz de tempo em tempo escova de dente, sabonete, toalha, comida, e visita ele na prisão. No meu coração, diz essa mãe, reinam princípios eternos. Eu luto para não cultivar o ódio. Beleza, a gente acaba aqui. Olha para dentro da sua família agora. Como é que você lida com esse evangelho? A expectativa de quem está fora da igreja é que eu e você, com todas as lutas possíveis e imaginárias, nós sejamos destes aqui. Nós não estamos dizendo que você vai dar razão ao outro que errou, vai passar a mão na cabeça e dizer assim, tadinho. Não é isso. Não é dar razão a quem errou, é dar razão a Deus que nos pede para perdoar. Qual foi a primeira das 7 palavras de Jesus na cruz? Pai, perdoa-lhes. E aprenda uma coisa. Você já viu aquela noite de Natal? Dia 24. Padre Alberto, não sei se na sua família possui, mas quase que em todas as famílias possui. Sempre aquele cunhado, aquele irmão que toma umas mais do que os outros, né? Bebe um pouquinho mais. Quem está rindo aí deve ter um parente desse. Quando chega nas festas de Natal, aniversário do pai, do ancião da família, da mãe, aí o cidadão vem, começa a chorar, já aprontou a vida inteira. Aí começa a chorar, chora a família inteira também. Ele agora muda. Aprenda uma máxima: o verdadeiro perdão não é dado em dias de festa. O verdadeiro perdão é dado na cruz, chorando, como o nosso Salvador deu. O perdão que ele ensinou não foi ensinado com letras garrafais, mas foi com lágrimas e com sangue. Quando ele disse para perdoar, o maior dos perdões, ele disse na cruz ao Pai: estão me levando a vida, Pai, mas eu ofereço ora livremente. Perdoa eles, Pai. Perdoa eles. O meu coração é largo para não guardar esse ódio. Por isso é que um grande santo da igreja, não me recordo qual, Padre Alberto ou o Jurani pode me ajudar, um grande santo da igreja diz assim: Jesus na cruz, preso, é o homem mais livre da humanidade, porque não guardava nada mais para si, a começar pelo ódio. Se você quer perdoar alguém, perdoe chorando, perdoe na dor, e não fique pensando, eu canso de ouvir isso. Olha, eu ainda não estou sentindo que é a hora de perdoar. Eu ainda não senti. Meu filho, olha só. A gente sente dor de dente, dor de cabeça. A gente sente saudade. Perdão não é sentimento. Perdão é decisão. Peçamos a Deus hoje que essa liturgia da palavra, nesse meio para o final da nossa semana da família, a gente possa levar esse ensinamento bíblico para dentro de casa. Certamente há alguém, ou alguém, perdoe-me, que precisa que você cumpra, ou talvez realize esse evangelho. Se você quer ter relacionamentos sadios, pare de procurar culpados. Uma família sadia em relacionamentos não é aquela que procura culpados, mas é aquela na qual a misericórdia é oferecida pelos que sofreram, pelos inocentes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.